Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está assistindo essa aula, é porque você se inscreveu para participar da Semana do Inglês com PNL. E eu já quero te agradecer do fundo do coração por estar aqui. Porque se você está assistindo essa aula, é porque você aceitou o meu convite para participar dessa sequência de 3 aulas. Essa é a aula 1. Nós vamos ter na quarta-feira a aula 2 e na sexta-feira a aula 3. Se você aceitou o meu convite, é porque você tem um sonho de falar inglês. E você talvez já tenha tentado 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa quanto tempo. E talvez você esteja dentro daquela grande maioria das pessoas que tentam estudar inglês e não conseguem. Não conseguem fazer o inglês entrar na cabeça delas. Porque para elas o inglês é um grande bicho-papão, é um grande monstro. E existe uma única razão da língua inglesa ser um monstro, ser um bicho-papão para a grande maioria das pessoas. É porque a forma com que o inglês é ensinado no Brasil, nas últimas décadas, é uma forma muito equivocada, muito covarde, como se inglês fosse uma disciplina acadêmica que se estuda para aprender mais ou menos para tirar nota mínima na prova e para não bombar de ano. E, na verdade, essa filosofia tem sustentado essa indústria bilionária do ensino de inglês. E eu, como um professor apaixonado, eu quero te dizer que o que você vai ouvir de mim nessa aula, nessas 3 aulas dessa semana, são verdades que talvez você vai assustar, mas são verdades que você precisa ouvir para nunca mais sofrer estudando errado. Inglês tem sido um trauma, um motivo de profundas feridas emocionais. Estudo recente da British Council, 2023, fez um levantamento de que entre os brasileiros, só 5% têm uma noção da língua inglesa e somente 1% dos brasileiros, 1 em cada 100, falam com fluência. E a grande maioria dos brasileiros já estudaram muitos anos, no mínimo 5 anos, 6 anos, 7 anos. Se a gente for fazer a matemática da 5ª série até o 3º colegial, são 7 anos, que é o ensino obrigatório da língua inglesa, está no currículo oficial. Meus queridos, como eu disse, a língua inglesa, a fala em si é uma competência, uma habilidade. It's a psychomotricity skill. É uma habilidade de psicomotricidade. O conhecimento em forma de eletricidade tem que sair do cérebro, primeiro tem que ser gravado, claro, depois de aprendido, ele é treinado, sai do cérebro e vai para os músculos da língua, dos lábios, para você articular a fala. É como se você fosse aprender a tocar violão, por exemplo, uma outra competência de psicomotricidade. Aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, no início é difícil, os movimentos não obedecem, né? A mão não obedece, ali na hora de mudar a marcha, na hora de mudar de posição ali dos acordes para tocar violão, na hora de buscar o equilíbrio na bicicleta, no início é complicado, a gente cai muitas vezes, mas a fala, ela tem que ser praticada from day one, desde o primeiro dia. Por isso que eu sou um professor apaixonado, eu fico emocionado em ajudar com a minha técnica, com o meu método, milhares de pessoas a alcançarem a fluência da língua inglesa. Meus queridos, o inglês tem sido estudado, as pessoas que estudam inglês, a grande maioria é como se elas estivessem montando um quebra-cabeças, montando ali, e os métodos tradicionais picotam a língua inglesa, assim, 1000 peças, mas as pessoas estão montando esse quebra-cabeças sem ter a mínima noção de qual imagem. Sabe quando você vai montar um quebra-cabeças, não tem a imagem na tampa da caixa que aquelas peças vão montar? A grande maioria das pessoas está estudando inglês sem ter a mínima noção de qual imagem que as peças vão montar. E uma outra coisa é que elas estão acreditando que a criança aprende. Os métodos tradicionais, convencionais, ficam colocando asneiras na cabeça das pessoas, falando que o adulto aprende da mesma forma que uma criança aprende. Eles ficam falando, você não precisa estudar gramática, não. Porque a criança aprende sem falar gramática, mas é justamente aí que está a covardia. O adulto não aprende igual uma criança. O cérebro do adulto, ele precisa entender a lógica. O cérebro do adulto não é uma argila facilmente moldável, não.
flexível, não. O cérebro do adulto é um concreto que precisa de um hammer jack, um jackhammer aí para quebrar. É um concreto sólido. A criança aprende, 90% do conhecimento que a criança aprende é via repetição. Só 10% do conhecimento que é assimilado pelo cérebro da criança foi via lógica. Adulto é o contrário. Somente 10% do conhecimento que entra no nosso cérebro é por repetição. 90% só entra quando a gente entendeu a lógica. É justamente o contrário. A criança repete várias vezes, sem nem saber por que está repetindo, só porque ela ouviu. Já o adulto, não adianta você virar para o cérebro de um adulto e falar, repete, porque é assim, e pronto, acabou, não tenta entender. Não, não é assim que funciona. Você não consegue convencer. O cérebro do adulto aprende de forma diferente do cérebro de uma criança. E para construir as memórias, nós não podemos só entender. Nós temos que aprender de verdade. Transformar a informação em conhecimento sólido. Para a gente resgatar esse conhecimento e executar. Porque todo conhecimento é um arquivo executável. E a gente, quando aprende e esquece, muitas pessoas falam, teacher, eu aprendo, mas esqueço. Não. Se a pessoa aprendeu de verdade, é impossível ela esquecer. Ela só esquece quando ela só entendeu, porque entender não é aprender. Nós temos a memória curta, e a memória RAM, Random Access Memory, é uma sigla em inglês, Random Access Memory, memória de acesso randômico. Nosso cérebro é igualzinho a essa memória RAM do computador, ele tem a capacidade de gravar certas informações, que é a memória de trabalho, né, Working Memory, para dar tempo para a inteligência, as outras faculdades da inteligência processar e transformar em conhecimento, ou seja, transformar em memórias de longo prazo. Salvas no nosso HD mental. Cada memória é um arquivozinho executável. Eu coloquei essas pilhazinhas aqui, porque cada arquivo executável é uma micropilha, uma microbateriazinha lá gravada no nosso HD mental, que é infinitamente capaz de absorver e assimilar e armazenar. É infinito, mas tem que obedecer a forma com que o cérebro transforma a informação em conhecimento. E é incrível, porque as pessoas acham que se leva muito tempo para ficar fluente em inglês. Na verdade, não pode demorar muito, não. Porque se a gente demorar muito tempo para transformar a informação em conhecimento, aquela informação que está ali na memória RAM, em memória de longo prazo, ela se evapora. Porque a nossa memória RAM é muito volátil. Então não pode demorar muito tempo, não. E eu vou te explicar através de uma metodologia comprovada. Eu sou um professor há mais de 40 anos ensinando inglês. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Meus queridos, ser fluente é como instalar um programa no seu cérebro, transformar as informações em conhecimento, mas ter a capacidade de executar essas memórias, esse conhecimento, de forma instantânea. É como instalar um programa no computador, e você tem que ter ali, na área de trabalho, você tem que ter ali os ícones, que são os atalhos, né? Os ícones de atalho ali, para você clicar nos atalhos. Porque o que é cada atalho aqui? É o endereço do arquivo executável, o endereço do programa, o endereço e a rota otimizada para chegar nele para você executar aquelas memórias de longo prazo. E se você aprende inglês e você tem poucos atalhos, poucos arquivos aqui na sua área de trabalho, você não consegue desempenhar uma fala legal. Ou se você tem muita informação e de forma desorganizada também, você não consegue. Demora para você executar. E acaba que a hora que você vai tentar acessar aquelas memórias, e você sabe que você entendeu, mas você não tem aquela competência de execução instantânea daquelas memórias, a ampulheta fica rodando, você vai gaguejando e as palavras não vêm, né? Você tenta montar as frases, não vem. Da mesma forma, a ampulheta roda, a hora que você está ouvindo, mas você não está entendendo o que o nativo da língua inglesa está te falando, ou seja, você só está ouvindo, mas não está escutando. Então, você tem que ter uma área de trabalho muito bem organizada. Saber ser fluente é saber o essencial bem sabido. É isso que eu venho, essa convicção eu venho construindo ao longo dos meus mais de 40 anos ensinando. E não existe milagre, meus queridos. Não existe inteligência artificial nenhuma que vai colocar cirurgicamente, magicamente, conhecimento no cérebro de ninguém.
A tecnologia evoluiu, as inteligências artificiais estão aí, elas são maravilhosas e eu adoro as inteligências artificiais. Elas podem ser usadas como ferramentas maravilhosas para potencializar o aprendizado, acelerar. Mas o conhecimento entra no nosso cérebro. O cérebro aprende da mesma forma que ele já aprendia há 10 mil anos atrás. Não mudou nada. A forma do nosso cérebro aprender. E ser fluente, meus queridos, é saber o essencial bem sabido. Não é saber muito mais ou menos, não. Tem gente que estuda inglês aí há 8, 10 anos, tem um vocabulário super avançado, mas entende o inglês só a hora que está lendo. Dificuldade de entender o inglês falado pelo nativo, tem dificuldade de montar frase, não consegue falar e ser entendido e vai se frustrando cada vez mais. Então, ser fluente é saber o pouco bem sabido. Mas como saber esse pouco? Como construir esse alicerce? Como construir essa foundation, essa fundação para você ser fluente de verdade? Como? Como construir? Porque é uma construção, it's a building. Fluency is a building, but it's not a 15 or a 20-story building. Fluência é um prédio. Building é o gerúndio do verbo to build, construir, mas aqui está no sentido de prédio, tal. O ING não tem só a função de colocar o verbo no gerúndio, construindo. I'm building a house. Estou construindo uma casa. Agora, esse building aqui não é construindo, é construção, edificação. Fluência é uma construção, é uma edificação, mas não é um prédio de 15 ou 20 andares, não. It's not. It's a duplex house. É uma casa duplex. É um sobrado que tem que ter a solidly built foundation, uma fundação solidamente construída, com muito amor, com muita qualidade. A ground floor, um andar térreo, and an upstairs floor, e um andar de cima. That's it. E você não pode levar muito tempo para construir esse seu sobrado da fluência, não pode. Como eu disse, se você demorar, as informações que estão na memória RAM, elas se evaporam antes de você conseguir transformá-las em conhecimento, em memórias de longo prazo. Por isso que não pode demorar muito. Por isso que você tem que ter um método. Por isso que eu formatei a língua inglesa para você saber esse pouco bem sabido em 10 rodas dentadas. E depois eu vou falar do meu curso, porque é claro que nessas 3 aulas eu vou te apresentar o meu método, porque você está cansado de ser enganado por promessas milagrosas e receitas mágicas para você ficar fluente em inglês. E o meu curso não tem nada a ver com promessa milagrosa e receita mágica, não. Não existe milagre, não existe mágica. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar com amor, com foco, mas do jeito certo, sem perder tempo, para você ter o resultado de verdade que você sempre sonhou, e é a fluência da língua inglesa. E ser fluente é dominar esses 10 conjuntos de conhecimento aqui, ó, que eu formatei o meu curso. Eu chamei de engrenagem da fluência porque são 10 rodas dentadas. São 10 módulos. Cada módulo tem 8 aulas. São 80 aulas, 80 videoaulas, que é todo conhecimento que você tem que instalar no seu cérebro e saber esse conhecimento bem sabido na ponta da língua, em profundo nível de maestria, em alto nível de excelência e ser fluente em inglês. E muitos dos meus alunos alcançam o nível B2 de fluência, que é o Upper Intermediate. No mínimo, sabendo todo o conhecimento dessas 10 rodas dentadas aqui, do meu curso, você alcança o nível B1, que é o Intermediate. Mais do que a fluência básica. É mais. E você consegue alcançar, eu não vou falar em quanto tempo, porque você vai até assustar. E você vai falar, mas não é possível que é possível ser fluente nesse tempo. Aguarda, daqui a pouquinho eu vou te falar em quanto tempo que você precisa para instalar todo o conhecimento dessas 80 videoaulas. Meus queridos, tudo é uma questão de mentalidade, de mindset. Tudo é uma questão de mentalidade. Nós somos as informações que estão salvas. Nós somos as nossas memórias. E as nossas memórias são memórias cognitivas, afetivas. Nós somos memórias. Então, se eu falar em uma língua estrangeira, porque aquele conhecimento foi gravado. Aquela música, eu só toco uma música numa fita cassete que foi gravada na fita. Não consigo tocar uma música que não foi gravada ainda. E para aprender inglês, você não pode estar estudando com um método torturante. Tem que ser prazeroso. Você tem que estudar, aprender de verdade. Porque se estudar for uma tortura, você não está aprendendo. Estudar tem que ser uma jornada emocionante e divertida. Não pode ser uma tortura, não pode ser um castigo. E quem revelou que nós somos as nossas crenças, e todo padrão de pensamento, sentimento, emoções e comportamento são
em obediência, em profunda sintonia com as nossas crenças. Quem descobriu isso, quem trouxe isso mais à tona, os psicólogos antigos já falavam, mas foram esses dois cientistas aqui, um especialista na área de sistemas, de programação de matemática, e o outro psicólogo e linguista, especialista em linguística. Eles se uniram e montaram o que nós chamamos hoje de PNL, Programação Neurolinguística, que é entender como que a linguagem programa o cérebro, como que através da linguagem eu consigo programar o meu cérebro em padrões de emoções e sentimentos e comportamentos, e como também, na neurociência cognitiva, como que a linguagem é programada no nosso cérebro. Como que o nosso cérebro aprende a linguagem, aprende a competência da fala. Tem as duas vertentes. O empoderamento emocional, através da linguagem, como que eu programo o meu cérebro para se comportar emocionalmente, e como que o cérebro aprende a linguagem. E esses dois, o John Grinder e o Richard Bandler, eles se uniram lá na década de 70, lá nos Estados Unidos, e eles idealizaram a programação neurolinguística, que não é considerada ainda uma ciência. É considerada uma pseudociência, é considerada um ramo empírico da neurociência cognitiva, digamos assim. Mas os cientistas, eles reconhecem o valor dos pressupostos, ferramentas e técnicas da PNL cada vez mais. É impressionante, porque esses dois aqui, eles tiveram como base grandes cientistas, filósofos, psicólogos antigos, como Noam Chomsky, Gregory Bateson, Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls. Quer dizer, todos esses aqui eram cientistas da psicologia comportamental, da hipnoterapia, da psicoterapia, e todos entendiam que nós somos as nossas memórias e nós somos as nossas crenças. O que são crenças? São as nossas verdades individuais. Tudo aquilo que eu acredito como sendo verdade vai acabar sendo verdade, sendo verdadeiro ou não. Se eu acredito nela, aquilo vai se materializar, vai se concretizar na minha vida. Por isso que é importante eu ter cuidado com aquilo que eu estou acreditando. Porque, na maioria das vezes, as nossas crenças não são empoderadoras. Elas são crenças que nos fazem nos enxergar muito aquém do que nós deveríamos. As crenças limitantes, elas acham que a gente nunca está pronto o suficiente, que a gente sempre tem que estar melhor, sempre tem que estar perfeito. As crenças limitantes não admitem. Elas muitas vezes, elas afloram as nossas vaidades, porque elas estão sempre falando para a gente que a gente tem que estar melhor. Tudo bem, isso, a insatisfação realmente ajuda a gente sair do lugar, a querer melhorar, a não se satisfazer não se conformar com o nosso status quo, com a nossa condição e a gente querer melhorar sempre, tudo bem. Mas a gente tem que saber como que a gente vai melhorar, a gente tem que respeitar o processo de aprendizagem e capacitação. Muitas vezes, esse elefante desde pequenininho acreditou que essa correntezinha à toa aqui, mas essa estacazinha aqui no chão tem o poder de segurar. E ele tem uma força inacreditável, mas ele acredita que aquilo ali consegue segurar ele. Quantas vezes você tem uma capacidade incrível, mas você não se enxerga capaz? Você se olha no espelho, você é um leão para fazer as coisas, mas você enxerga um gatinho medroso. Quantas vezes a gente recua pela vaidade do perfeccionismo, ou pelo medo de dar errado, ou pelo medo das pessoas perceberem. Na verdade, a gente não tem medo de errar, não. A gente tem medo que as pessoas percebam que a gente está errando. Essa que é a verdade. Então, meus queridos, a gente tem que ter senso de realidade. É claro que se eu sou um gatinho medroso, na verdade não tem competência nenhuma, e eu me enxergo como leão, isso é até perigoso, porque eu vou, muitas vezes, ter muita confiança, e muitas vezes o excesso de confiança me leva a agir de forma imprudente. Mas, muitas vezes, se eu realmente começar a acreditar que eu sou capaz, eu vou buscar maneira, emocionalmente, eu vou me preparar para que aquela crença de que eu sou capaz vire uma realidade. Da mesma forma que aquela crença de que eu não sou capaz acaba virando uma realidade. Se eu acredito que eu sou capaz, eu posso ser um gatinho. Mas se eu acredito que eu sou um leão,
O meu cérebro, ele não sabe a diferença entre o que é real e imaginário. O meu cérebro vai buscar todas as formas e maneiras e estratégias e técnicas e táticas para eu de verdade materializar aquilo que eu estou acreditando. Por isso que é importante a gente acreditar que a gente é capaz sempre, no matter what. Não importa quanto tempo vai demorar, mas você tem que focar na estratégia certa, buscar aprimorar. É, é em movimento que você muda a direção. Mexer a direção do carro parado, a direção fica dura. É em movimento que você adequa e ajusta as estratégias para chegar na meta que você quer. E se a sua meta é ser fluente em inglês, você tem que buscar essa segurança. Porque para você falar inglês, você tem que ter segurança. E a segurança, ela vem da autoconfiança. Só que a autoconfiança na criança, ela vem da blindagem emocional. A criança não tem medo de errar, porque ela não fica envergonhada quando ela erra. E se algum babaca rir dela, debochar dela, a inocência dela é tão grande. A blindagem emocional é tão grande que ela nem enxerga a maldade de quem debochou dela e quem riu. Ela ri junto. A gente vai perdendo essa blindagem emocional à medida que a gente vai crescendo. E como adulto, o que é que sustenta a autoconfiança de um adulto? A competência. A gente pode resgatar um pouco da blindagem emocional da criança? Pode. Superando um pouco daquela vaidade, do perfeccionismo. Eu só vou falar inglês a hora que eu estiver falando perfeitamente. Esse dia não vai chegar. Porque fluência é você construir 3 pilares: o vocabulário, a gramática e a pronúncia. E é um processo que você tem que respeitar que o seu cérebro siga esse processo. Tem gente que estuda inglês há muitos anos e não conhece muitas palavras, ou seja, tem um vocabulário ruim. Tem um inglês só de sobrevivência. E ele sente que ele precisa aprender mais, aprender novas palavras, precisa expandir o vocabulário. Mas ele precisa também entender como que esse vocabulário é organizado, gramática. E ele precisa também crescer em quantidade, mas crescer na qualidade de execução dessas palavras, entendendo a lógica da ordem dessas palavras, que é a gramática, pronunciar bonitinho, que é a pronúncia. Porque treinando para pronunciar bonitinho, você vai treinando o seu ouvido para entender o inglês falado pelo nativo e vai treinando o seu cérebro para falar e treinando a sua língua para falar e ser entendido. Então, ser fluente de forma plena, fluência plena, básica, você só precisa em torno de 4.000 palavras. E com o meu método Inglês Simples Assim, na engrenagem da fluência, o meu curso imersivo, você aprende mais de 5.000 palavras e alcança a fluência entre 3 e 6 meses. Lembra que eu falei que não pode demorar muito? Não pode, entre 3 e 6 meses no máximo para você alcançar a fluência plena básica. Sabendo todo aquele conhecimento das 10 rodas dentárias. Não pode. Como eu disse, se demorar muito, as informações vão se evaporando antes delas virarem memórias de longo prazo, antes de virar conhecimento. Por isso que tem que ter uma intencionalidade, uma intensidade intencional. Tem que ser intenso propositalmente. Porque você precisa de uma estratégia, de firmeza, de passos firmes, na certeza de que você está construindo assimilando todo o conhecimento que você precisa para ser fluente, seguindo um método certo, um método validado, um método criado por um professor apaixonado que já escorregou e levou todos os tombos, que você não precisa levar esses tombos, não. É claro que se você quiser estudar e alcançar fluência sozinho, você consegue, mas seguindo um método, você consegue alcançar muito mais rápido. Você não precisa levar 5, 6, 8 anos, que foi o tempo que eu levei para alcançar um nível de fluência avançada que eu consegui alcançar. Você consegue com um método. E outra, entre 3 a 6 meses você alcança a fluência plena, entre 6 meses a 1 ano você alcança a fluência intermediária, e entre 1 ano a 3 anos você alcança a fluência plena avançada. E por que eu falo isso? Eu estou falando isso na minha imaginação? Não. Tem 40 anos que eu dou aula de inglês. Eu sou tradutor e intérprete simultâneo também. E é engraçado que quando eu falo que eu não penso em inglês, é uma dos mitos, né? Você tem que aprender a pensar em inglês, que você não pode traduzir para o português. As pessoas nem acreditam, porque elas estão acostumadas a acreditar nessa mentira, né? De que quem é fluente está pensando em inglês. Quem é fluente só pensa em inglês quando aprendeu quando criança. Se aprendeu quando criança.
Você aprendeu depois de adulto, ele tem até a sensação de que está pensando em inglês. Mas não está, não. Ele treinou o cérebro para converter, para traduzir de forma instantânea, com alto nível de competência. E eu sou Master Coach em Fluência também. Eu sou apaixonado em programação neurolinguística. Sou especialista em PNL aplicada à aprendizagem acelerada. E como que eu sei que PNL, que programação neurolinguística realmente funciona? Entender como que... Porque programação neurolinguística é entender como que o cérebro aprende. Entender como que a informação vira conhecimento. Não é só empoderamento emocional. Muita gente já ouviu falar de PNL e acha que é só empoderamento emocional, psicologia positiva. Faz parte. Mas é entender a neurociência cognitiva da construção das memórias de longo prazo. Que é justamente o foco da minha metodologia. Porque eu fiquei fluente em 1 ano, estudando do jeito certo. E eu virei professor com 14 anos de idade em 1980. Está aqui as minhas 2 ferramentas de altíssima tecnologia para 1980. Esse sound system da Sanyo que eu escutava. As fitas cassete e repetia. E os 2 dicionários que eu buscava ali o significado. Tinha até transcrição fonética. Você não precisa de muito para alcançar o conhecimento. Você precisa de estratégia, de método, de foco, de amor. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar com amor e foco. Simples assim. Você tem que parar de torturar o seu cérebro com toneladas de quantidade e focar com qualidade. E saber o essencial bem sabido. Em 2011, eu conheci o José Roberto Marques, presidente do IBC, o Instituto Brasileiro. Porque ele me chamou para fazer a tradução simultânea das palestras e dos treinamentos, né, do IBC internacionais. E eu me apaixonei por esse ser humano de luz, incrível. E pouco tempo depois, como ele conhece Deus e todo mundo, para quem que ele me apresenta? O Tony Robbins. E eu, que vim lá do passado e sofri, que bombei a 5ª série por causa do inglês e por causa da bagunça também. E que comecei a estudar com amor e foco, sozinho, alcancei a fluência. Eu jamais sonhava que eu ia ser o intérprete simultâneo do Tony Robbins em 3 eventos. O primeiro foi em 2016, em Las Vegas. O segundo foi poucos meses depois, em 2016 também. Em Las Vegas foi em junho. Em San Jose, na Califórnia, foi em novembro de 2016. E no ano seguinte, em 2017, em Amsterdã, na Holanda. 3 eventos. 7 dias cada evento. Ao todo, 21 dias fazendo a tradução simultânea do Tony Robbins, nos eventos dele. Ele é um ser humano incrível. Ele é especialista em programação neuronal. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Foi viver essa experiência de intérprete simultâneo do Tony Robbins. Meus queridos, mas o que interessa para vocês nessa aula 1 da Semana do Inglês com PNL é como quebrar esses mitos. E quais são esses mitos? Porque se você ainda não é fluente em inglês, não importa quanto tempo que você tem tentando aprender inglês, se é mais de 6 meses, significa que você vem estudando errado. Significa que você está acreditando em pelo menos um desses 3 mitos. Dessas 3 mentiras que estão impedindo você de ficar fluente em inglês. Primeiro mito, eu tenho certeza que você já ouviu essa asneira. Aquela história de que você tem que aprender a pensar em inglês. Você não pode traduzir para o português. Tenho certeza que você já ouviu isso. Isso é uma grande bobagem. Quem aprende sem traduzir é criança. O adulto. E o que é adulto neurolinguisticamente falando? Ter mais de 11, 12 anos de idade. Se você tem 13, 14 anos de idade, é a mesma coisa. 20 anos de idade, mesma coisa. 30, 40, 80 anos de idade, não importa. Você já é adulto neurolinguisticamente. Você não aprende sem traduzir. Não aprende. Você não aprende a pensar em inglês. Quem pensa em inglês é quem aprendeu quando era criança. Aí sim, esse fala inglês. Eu não falo inglês. Eu falo em inglês. Tá vendo a diferença? Falar inglês é uma coisa. Falar inglês é um nativo. E aprendeu quando criança. E não precisa nem ser nativo. Se ele foi para um país que se fala inglês quando criança, ele aprende o inglês de nativo. Because a native speaker, um falante nativo of a language, de uma língua, is someone who speaks that language. É alguém que fala aquela língua as their first language, como sua primeira língua, rather than having learned it, em vez de tê-la aprendido as a foreign language. Então, qualquer língua que você aprende depois dos 11, 12 anos de idade é uma língua estrangeira para você.
E você nunca vai pensar naquela língua. Você pode, sim, alcançar um altíssimo nível avançado de domínio e fluência naquela língua estrangeira? Pode. Mas você nunca vai pensar naquela língua, você sempre vai pensar na sua língua mãe. E você vai treinar o seu cérebro a converter, a traduzir, a interpretar, a converter de forma tão instantânea e tão competente que você tem até a sensação, é até possível que a pessoa tenha a sensação de que ela está pensando em inglês, que ela não está traduzindo. Mas não, ela está traduzindo, o cérebro dela está traduzindo automaticamente. Ela acionou o piloto automático da competência de traduzir. Quando ela alcança um alto nível avançado de fluência. Eu até acredito que ela tem a sensação mesmo de que está pensando em inglês, que não está traduzindo. Mas ela não está pensando em inglês, não. Porque o cérebro não aprende sem traduzir, sem entender a lógica. A criança é só 10% de lógica que ela precisa entender. Já o adulto, já alfabetizado na sua língua materna, tem que entender 90% do conhecimento que ele consegue assimilar foi via lógica. E essa lógica tem um nome, que é justamente o segundo mito, a segunda mentira. O nome dessa lógica, dessa necessidade de entender lógica, é gramática. Eu tenho certeza que você já ouviu essa segunda mentira, esse segundo mito. De que você não precisa estudar gramática, porque gramática não é importante, porque criança aprende sem saber gramática, sem estudar gramática. Aí é que está a covardia. Você querer ficar fluente em inglês sem entender a lógica. É a mesma coisa de você querer tirar o pneu furado do carro sem a chave de roda, sem a ferramenta. Gramática é ferramenta. Gramática é a lógica. Até uma criança tem os momentos de trabalhar com lógica. Quando a criança fala eu fazia xixi, ela tirou uma conclusão lógica. Ninguém ensinou fazia para ela. Por que ela fala eu fazia? Porque até o cérebro da criança sabe trabalhar com lógica. Comer, comi, beber, bebi, ler, li, correr, corri, partir, parti. Fazer, fazia. Aí a gente vai falando, não é fazia, meu filho, eu fiz. Ah, você fez? Ah, eu fiz. Ela ainda fala, eu fiz. Ela ainda corrige errando um pouquinho. Ela ainda passa um tempinho falando, eu fiz, para depois falar, eu fiz. Então, eu fazia é um erro com lógica. Ela errou, mas ela acertou na lógica. Ela só tirou uma conclusão fonética lógica. Com toda a incipiência cognitiva do cérebro de uma criança, ela trabalha com lógica também. O cérebro do adulto depende de lógica brutalmente. Depende da lógica. O cérebro do adulto não consegue aprender inglês sem entender a lógica. É como se você tentasse tirar o pneu furado. E se você usar um método eficaz, uma ferramenta otimizada, para aprender inglês, como o método Easy, inglês simples assim, é como se você estivesse tirando o pneu furado do carro, não com uma chave de roda, igual essa, mas com uma chave pneumática. É muito melhor, muito mais fácil ainda. E o terceiro mito, meus queridos, é que é impossível ficar fluente em inglês em 6 meses. E eu afirmo, com toda a convicção de professor apaixonado há mais de 40 anos ensinando, é possível. Aliás, o que é impossível é você ficar fluente demorando mais do que 6 meses. Justamente por causa da volatilidade da nossa memória RAM. Justamente por causa da facilidade com que as informações se evaporam da nossa memória RAM, sem a gente ter conseguido transformá-las em conhecimento. Não pode fazer corpo mole. Você perde o timing. Porque a fluência é como se fosse uma corrente. Você tem que ter todos os elos entrelaçados. Um elo quebrou, a corrente inteira perde a sua função. Não importa quanto tempo vem e você vem estudando inglês. Se você não é fluente, tem uma daquelas rodas dentadas lá da engrenagem da fluência, daquelas 10 rodas dentadas, e você ainda não instalou aquele conhecimento no seu cérebro. Ou de 1, ou de 2, ou de 3. Simples assim. E as pessoas acham que precisa mudar para um país que se fala inglês para ficar fluente. Outro mito. Ninguém aprende a nadar na hora que está afogando. Eu preciso de uma boia para não morrer afogado. Quando você vai morar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, mesmo morando lá, você tem que estudar do jeito certo. A criança não, chega lá, em 6 meses ela já é fluente, mais 6 meses, quer dizer, com 1 ano lá, ninguém sabe que ela é brasileira.
Já conversa igualzinho os americanos, igualzinho os ingleses, igualzinho os canadenses. Já conversa em inglês normalmente, já tem que falar, eu sou brasileiro. O adulto não, mora lá 10 anos, 15 anos, se não estudar do jeito certo, não aprende. Vai ali memorizar uma meia dúzia de frases, igual um papagaio, sem saber por quê, a lógica daquelas frases que ele tentou memorizar, e não vai falar com fluência. Gente, simples assim. É incrível. É incrível. Ser fluente em inglês. Ser fluente em inglês, você não pode demorar mais do que isso. Aquela história de que é difícil ou é impossível ficar fluente em inglês em 6 meses, é mentira. É possível sim. É possível sim. Estudando do jeito certo, é possível sim. Só que essa mentira, ela é interessante para o sistema. Ela é interessante para o formato de ensino da língua inglesa no Brasil. Eles querem que você continue acreditando que é impossível ficar fluente em inglês para você não estudar do jeito certo e daqui 10 anos você ainda está andando de bicicleta com rodinha no seu inglês. Essa que é a realidade. Porque o bom método de inglês é aquele que depois de 6 meses você pode jogar ele fora no lixo, porque todo conhecimento tem que estar no seu cérebro. Simples assim. Estudar tem que ser sinônimo de aprender. E seguindo o método certo, você fica fluente entre 3 a 6 meses. Não pode levar mais do que 6 meses. Para construir essa base, ser fluente é ter uma base bem construída. É saber o pouco bem sabido. E esse pouco bem sabido, você leva entre 3 a 6 meses instalando essas 10 rodas dentadas que eu organizei no meu curso, no meu método Inglês Simples Assim. Eu assisti um vídeo que eu quero compartilhar com vocês um dia desse. Eu falei assim, gente, esse vídeo retrata exatamente a realidade do processo de aprendizagem da língua inglesa. Eu queria compartilhar esse vídeo com vocês. Dá só uma olhadinha. Olha só, um buraco com as paredes íngremes, difícil de sair do buraco. Primeiro conseguiu, segundo não tentou, não conseguiu também. Primeiro tentou, não conseguiu. Olha lá. É isso que eu falo. Ser fluente é focar com a estratégia certa, no método certo, com a certeza de que você vai galgar os 80 degraus, as 80 videoaulas e dominar esse pouco bem sabido. Em pouco tempo, entre 3 a 6 meses, máximo. Como são 80 videoaulas, você leva 1 hora para cada aula, então, vamos falar 80 dias. Pouco menos de 3 meses. Vamos falar 90 dias, 3 meses. Que seja 120 dias, 4 meses. Que seja 150 dias, 5 meses. Que seja 180 dias, 6 meses. Vai que você leve o dobro do tempo para alcançar a fluência plena básica. Não tem problema. Só é fluente quem alcança a fluência do nível básico. Quem não é fluente no básico, quem não domina com excelência o arroz com feijão, tomate e ovo frito, nunca vai ficar fluente no nível intermediário e muito menos no avançado. Fluente no básico. Você tem que ser fera. Você tem que ter vontade de se elogiar, dar um tapinha nas suas próprias costas assim. Eu sou bom pra caramba. Simples assim. E a única coisa que faz você ficar focado nos estudos é o progresso, é o resultado, é o aprendizado, é a emoção que você sente ao estar aprendendo de verdade. A única coisa que faz você sair do buraco é dar os passos firmes, certos, que te fazem sair do básico, que te fazem sair do buraco. Os passos certos que fazem você não perder o pé de apoio. Os passos certos que faz você não esquecer da informação antes de transformá-la em memória de longo prazo. Para você galgar o próximo degrau. Vale a pena ver de novo, olha aqui. Caiu. Não vai. Sem firmeza, perdendo o pé de apoio, não vai. Não vai. Agora estuda com o método inglês simples assim. Dê os passos firmes para você ver se você não consegue. Simples, meus queridos. Simples. O sistema tradicional quer que você continue acreditando que é impossível ficar fluente em 6 meses. Ele quer que você continue no buraco. Simples assim, pagando mensalidades caras de cursos caros de inglês. Simples assim.
E essa engrenagem são essas 10 rodas dentadas que eu chamei de Fluency Gear. Gear é engrenagem. Engrenagem da fluência. São 10 cog wheels. Cog vem de cognitive. Cognitivo, de conhecimento. São rodas de conhecimento. Cada roda dentada do meu curso tem um dentinho. Cada dentinho é uma aula que você aprofunda. Cada roda dentada são 10 módulos. Cada módulo tem uma aula introdutória do conteúdo daquela roda dentada e depois mais 7 aulas de aprofundamento, de automatização. Simples. E eu já quero dar um spoiler. Agora eu já vou instalar a primeira roda dentada do meu curso aqui para vocês. Vocês já vão entender o que é, qual que é a primeira roda dentada, que tem 3 dentes, e são as 3 formas verbais. Tá vendo essas 3 formas de bolo? Porque em português, forma e forma escreve do mesmo jeito, né? Então você vai fazer uma associação mnemônica, as 3 formas, as 3 formas, que é o IGP. O que é o IGP? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. O que é o infinitivo? É o verbar. O que é o gerúndio? É o verbando. E o que é o particípio? É o verbado. Verbar, verbando, verbado. O verbar é o fazer. O verbando é o fazendo. E o verbado é o fazido, como diz a criança. Não é o fazido, é o feito. Porque o verbo fazer, ele é irregular, né? O passado é fiz e o particípio é feito. Não é fazido. A criança fala fazido, né? Como é que coloca os verbos no infinitivo em português? Eles estão terminando em ar, er, ir e or. Falar, correr, partir e pôr. Só tem um verbo que termina em or em português. Só o verbo pôr. Sabia? Só o verbo pôr em português termina em or. Tem outros verbos, mas são derivados do pôr. Que são transpor, compor, impor, depor, repor. Todos é uma derivação do pôr. Só tem um verbo que termina em or. Todos os outros é ar, er e ir. Falar, correr, partir. Jogar, comer, sorrir. E em inglês? Como é que o verbo está no infinitivo? O que é esse ar, er, ir e or dos verbos? É a partícula to antes. Colocou to, por exemplo, work, trabalho. To work, trabalhar. Dance, dança. To dance, dançar. Colocou to antes do verbo, é o infinitivo. E o gerúndio? É o ing no final. E o particípio? O particípio tem duas formas de colocar o verbo. Tem 2 tipos de verbo. Tem o regular, que obedece uma regra, e os irregulares, que são desobedientes a essa regra. A regra é o ED. E aqui desses 6 verbos, 3 são obedientes, ou seja, 3 obedecem à regra. Então, são 3 regulares. É o sonhar, né? To dream, sonhar. Dreaming, sonhando, verbando. E o dreamed, sonhado. O verbo esperar, que é o to wait, esperar. Waiting, esperando. E waited, esperado. É o verbado, é o esperado, é o particípio. E o verbo olhar. O verbo olhar também, desses 6 aqui, que eu listei aqui para nossa aula de agora, desses 6 verbinhos, 3 são regulares. O olhar, o esperar e o sonhar. E os outros 3 são irregulares. Os irregular, o que é irregular? Que não obedece à regra do ED. Tá vendo que sim? Desobedeceu à regra do ED, ele é irregular. Qual que é a regra dos Não tem regra. Se ele é irregular é porque eles são desobedientes a regras. Né? Existe uma aula que eu organizei os irregulares que vai facilitar demais para você memorizar o passado e o particípio dos irregulares, mas isso é só lá no curso. Não vai dar tempo de eu aprofundar agora. Então, por exemplo, o verbo ir, ele é irregular. Gone é que é ido. O verbo vir também é irregular. Come é que é vindo. Né? To come, vir. Coming, vindo, gerúndio. E come, vindo, particípio. Olha que interessante, em português, vindo, gerúndio, vindo, particípio é o mesmo vindo, é uma única palavrinha. Vindo, vindo. Eu estou vindo e eu tenho vindo. Interessante, né? Eu estou vindo e eu tenho vindo. Tanto é que a palavra bem-vindo, em inglês, é welcome. Welcome. Bem-vindo. Welcome. Well é bem, né? Mas na hora de o well grudar com come, ele perde uma das 2 letrinhas L e fica welcome. Vira uma palavra só, welcome.
Bem-vindo. Bienvenido, né? Então, come é o particípio do verbo vir. Looked é olhado. Só que eu já quero te dar uma informação importantíssima aqui. Sabia que o ED ele tem duas funções? Ele tem a função de colocar o verbo aqui no verbado, no particípio, que eu acabei de te explicar. Mas ele também transforma o verbo no tempo do passado simples. Então, looked pode ser o passado simples. Pode ser olhado, mas também pode ser olhei. Olhou, olhamos, olharam. E o que é interessante é que no passado é uma única palavrinha, se conjuga com todas as pessoas. I looked, eu olhei. You looked, você olhou. She looked, ela olhou. We looked, nós olhamos. They looked, eles olharam. Tá vendo? E o ED tem duas funções. Ele coloca o verbo na forma do passado, do particípio, desculpa. Porque o particípio é uma forma. Mas também o ED é a terminação para conjugar o verbo no tempo do passado. Uma coisa é tempo, outra coisa é forma. Particípio é forma, passado é tempo. De novo, particípio é uma das três formas. Passado é um dos 4 tempos, porque são 4 tempos. Como assim 4 tempos, Eustáquio? Ué, tempo para mim só tem presente, passado e futuro. Realmente, mas só que tem em inglês, tem 2 tipos de futuro. Por isso que são 4 tempos, é o presente, o passado e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Em português, no modo indicativo, em inglês, o futuro do presente é chamado de futuro simples, que é por exemplo, I will look, eu olharei, e tem o futuro do pretérito em português, que em inglês é o futuro condicional, que é o I would look, que é eu olharia. Tem o eu olharei e olharia. Então, presente, eu olho, passado, eu olhei, futuro, eu olharei, e o condicional, eu olharia. Olha que legal. Por isso que são 4 tempos. Então, quando eu falo em passado, o que é passado? Forma ou tempo? Claro que é tempo, está. Acabou de explicar. Passado é tempo. E particípio? Forma. E quantas formas existem? 3. 3 formas verbais. 3 formas verbais. 3. Grave essa imagem das 3 formas. Das 3 formas, só existem 3. Verbar, verbando, verbado. Infinitivo, gerúndio e particípio. Agora, vamos montar algumas frases legais no infinitivo? Vamos lá. Eu quero ir. I want to go. I want to go. Quando você fala em alta velocidade, você gruda esse to aqui do want, fica wanna. I wanna go. I wanna go. I wanna go. Want to go. I wanna go. Eu quero ir. Ela precisa esperar. She needs to wait. Szinho aqui é porque na hora de conjugar um verbo no presente, na terceira pessoa singular, tem que botar o S. Por exemplo, eu preciso, não tem S. I need. Você precisa, you need. Agora, ela precisa, tem que ter o S. Uma enjoeirazinha de conjugação verbal, tá? Só no presente que tem esse S que a gente tem que botar no verbo. Em todos os verbos, tá? Exceto to be e os anônimos, mas isso é outra história, outra aula. Mas, no passado, a conjugação do verbo é uma única palavrinha para todo mundo, tá? Não tem que preocupar com conjugar verbo, não. É muito mais fácil, muito mais lógica, tá vendo? E a lógica da língua inglesa é muito mais simples. Então, por exemplo, ela precisa, she needs. Precisa do quê? To wait. Esperar. She needs to wait. Ela precisa esperar. She needs to come. Ela precisa vir. She needs to look. Ela precisa olhar. She needs to dream. Ela precisa sonhar. Você colocou o to antes, tá no infinitivo. We like to learn. Nós gostamos aprender. Então o to é o de? Não, o to não é de. We like to learn. Nós gostamos aprender. Eu achava que o to era de. Nós gostamos de aprender. Não. É porque em português, quem gosta, gosta de. Em inglês, não tem de. Quem gosta, gosta alguém ou gosta fazer alguma coisa. Não é gosta de fazer. Não é I like, eu gosto de você. Em inglês é I like you. Eu gosto de você. É transitivo direto. Então, we like to learn e nós gostamos aprender. They have to work. Eles têm que trabalhar. They have to work. Eles têm que trabalhar. Mas esse to aqui é o quê? Trabalhar? Não, o to não é o quê, não. Né? Eles têm que trabalhar. Não, é porque em português é que eu tenho que falar esse que, né? Em inglês não tem. Em inglês é eles têm que trabalhar. They have to work. They have to go. Eles têm que ir. Eles têm que ir. I have to go. Eu tenho ir. I want to go. Eu quero ir.
Não é eu quero que ir. É eu quero ir, não é? É como se em português fosse eu tenho ir. Eu quero ir, eu tenho ir. Eu preciso ir. Aí, ó, o verbo precisar, se tiver um verbo, não tem que colocar de. Agora, se for um substantivo, tem que ter de, por exemplo. Não é eu preciso água, eu preciso de água. O verbo precisar, se for precedendo um verbo, ele é transitivo direto. Eu preciso trabalhar, não é eu preciso de trabalhar. Agora, se tiver um substantivo, é eu preciso de água. Tempo, não é eu preciso de. Não é eu preciso tempo. Eu preciso de tempo. Isso em português. Em inglês, I need time. I need time. Eu preciso de tempo. E I need to time. To time como verbo é cronometrar. I need to time you swimming. Eu preciso cronometrar você nadando. Vamos ver quantos minutos você leva para chegar do outro lado da piscina. I need to time you. Preciso cronometrar você. Então, colocou to, vira verbo. Time é tempo. Colocou to antes do time, virou cronometrar. Legal, né? They have to work. Eles têm que trabalhar. Do you like to sing? Você gosta de cantar? Mas esse to é o de, teacher. Não, não é de, não. Esse to é a partícula que coloca o verbo cantar no infinitivo. Cantar. Do you like to sing? É claro que na hora de interpretar, eu vou interpretar. Você gosta de cantar? Do you like to sing? Mas para de achar que esse to é o de. Não é. Você gosta de cantar? Do you like to sing? Do you like to dance? Você gosta de dançar? Do you like to wait? Você gosta de esperar? Esperar? Não, ninguém gosta de esperar. I'm going to go to church. Eu estou indo ir para a igreja. Eu estou indo ir. Tem gente que acha que está errado. Porque ao pé da letra, eu estou indo ir, equivale em português, sabe qual tempo? Eu vou ir. Por exemplo, I'm going to dance. Eu vou dançar. I'm going to look. Eu vou olhar. Apesar de que ao pé da letra eu estou indo olhar. Ele equivale ao nosso eu vou olhar. É interessante que eu já ouvi muita gente falando assim, quando alguém fala eu vou ir, eu já vi muitas pessoas corrigindo essa pessoa que falou eu vou ir. Pelo amor de Deus, gente, para de corrigir. Você não tem certeza do que você está fazendo. Primeiro que corrigir os outros assim, na lata queima-rosa, que você falou está errado. Principalmente porque eu vou ir em português está perfeitamente correto. Uma pergunta para qualquer professor de português. Eu vou ir é a locução equivalente a eu irei. Eu vou ir. É porque, como são dois verbos iguais, parece que está errado, mas não está não. Está certinho. Pode perguntar para qualquer professor competente da língua portuguesa que ele vai te falar que está correto, que está certinho falar eu vou ir. E em inglês também, I'm going to go. Eu estou indo ir. Que equivale ao nosso eu vou ir. Então para de corrigir. Se você é daquelas pessoas chatas e corrige os outros quando fala eu vou ir, para. Primeiro porque você é chato. E segundo que vou ir tá certo. Mesmo se tivesse errado, é chato ficar corrigindo. Para de falar eu vou ir. É eu irei. Eu vou ir tá certo. I'm going to go. I'm going to go to church. Eu estou indo ir. Estou indo ir para a igreja. Eu vou ir para a igreja. Quer falar eu irei? Usa o auxiliar do futuro. I will go to church. Eu irei para a igreja. Mas I'm going to go to church. I'm gonna go to church. Está perfeitamente correto, tanto em inglês como em português. Is coming. Ela está vindo. Is coming to work tomorrow. Ela está vindo. Esse to work aqui pode ser interpretado de duas formas, e as duas formas estão corretas. Você pode entender esse to work como o infinitivo. Ela está vindo trabalhar. She's coming to work. Ela está vindo trabalhar. Ou ela está vindo para trabalho. Você pode entender esse work aqui como substantivo trabalho. Então, como é que fala ela está vindo para o trabalho? She's coming to work. E como é que fala ela está vindo trabalhar? She's coming to work. Mesma coisa. No difference. Nenhuma diferença. Ela está vindo para o trabalho ou ela está vindo trabalhar é a mesma frase em inglês. She's coming to work. She's coming to work tomorrow. Ela está vindo para o trabalho amanhã. Ou ela está vindo trabalhar amanhã. Olha que legal. They were waiting for 2 hours. Nós, né? Desculpa. We were waiting for 2 hours. Nós estávamos, were, é passar de are. We are waiting, nós estamos esperando. We were waiting,
Nós estávamos, é o passado. Nós estávamos esperando, é o passado contínuo aqui. Calma, teacher, você tá atropelando as coisas, teacher, você tá bombardeando. Calma, tem a hora. Só tô te ensinando aqui para você ver como que é importante o nosso cérebro entender para você de verdade aprender. We were waiting for 2 hours. Nós estávamos esperando por 2 horas. Waiting, esperando, é o gerúndio do verbo esperar. They're having a meeting now. Eles estão tendo, to have, not there. Então, having, tendo. Eles estão tendo uma reunião agora. Cadê eles? Eles estão trancados na sala. O que você está fazendo lá? What are they doing there? They're having a meeting. We can't interrupt them. Nós não podemos interrompê-los. They're having a meeting. They're having an important meeting. Eles estão tendo encontrando agora, porque o verbo to meet é encontrar, né? Meeting é encontrando. É porque o ing não tem só a função de colocar o verbo no gerúndio. Ele também transforma o verbo no seu respectivo substantivo. O regra no meu ouvido toda hora. Eu gosto de manter, muitas vezes eu aperto aqui, ó, e fica mudo. E eu não tenho retorno aqui, eu não percebo que ficou mudo. Meus lindos, tá vendo que legal? Meeting, o ing não tem só a função de gerúndio, não? Ele transforma o verbo no seu respectivo substantivo. Qual que é o substantivo do verbo reunir? Reunião. Então, meeting é reunião. They're having a meeting now. Eles estão tendo uma reunião agora. Outra palavra aqui que o ing também não é o gerúndio, é nessa pergunta aqui. Do you like, você gosta, ou do you enjoy, que é a mesma coisa que like. Enjoy é gostar, é desfrutar, é achar bom. Curtir, do you enjoy. Do you enjoy fishing? Você curte pescando? Não, esse ing aqui não é pescando, não. É você curte pescaria. Você curte o pescar, a pescação, ou pescamento, ou pescatório. Aliás, não é nem pescação, nem pescamento, é pescaria. Pode ser burro, teacher. O substantivo do verbo pescar é pescaria. Então, quando você pergunta para alguém, do you like to fish? Aí você perguntou, você gosta de pescar? To fish é pescar. Agora, do you like fishing? Muitos interpretam como, você gosta de pescar, mas na verdade é você gosta de pescaria. Uma coisa é saber. Uma coisa é saber. Então, meeting aqui é reunião. E fishing aqui é o pescar, o substantivo pescar. Fishing, claro que pode ser, por exemplo, I am fishing, eu estou pescando. Você pode usar no gerúndio. Mas fishing aqui nesse contexto, do you enjoy fishing? É você curte pescar? Você curte pescaria? Legal, né? Vamos ver alguns exemplos aqui com o particípio. Olha lá, they've gone home. Cadê eles? They've gone home. Eu queria falar com eles. Cheguei lá na sala, não tinha ninguém. They've gone home. Pé da letra, eles têm ido casa. Eles já foram para casa. Estão aqui no escritório, mas não. They've gone home. Ao pé da letra, eles têm ido. Mas esse aqui é o have, o verbo ter. É o verbo ter. E quando ele é auxiliar do ido, ele pode ser grudado contraído assim no sujeito. Ó. They've. O pronome. They've. They have. They have gone home. Esse ao pé da letra, eles têm ido casa. Eles foram para casa. Às vezes, tem uma lição que eu explico o presente perfeito sendo usado quando em português nós usaríamos só o passado. É muito simples. Muita gente apronta um furdunço, uma bagunça desnecessária, uma confusão desnecessária. O tal de present perfect tem uma aula só específica para isso. Você nunca mais tem dificuldade de confundir. She's come to work. She's come. Esse apóstrofo S aqui, você acha que é só o is, o verbo to be? Não, pode ser has. Ela tem. Esse X assim pode ser she is ou she has. Ela é ou ela tem. Ela está ou ela tem. Como aqui é o particípio, né? She's come. Então, esse apóstrofo S aqui eu já sei. Já sei que é has. Tem. Ela tem vindo. Ela tem vindo trabalhar. She's come to work. Even feeling sick. She's come to work this week. Ela tem vindo essa semana. Tá meio doentada, mas she has come. She has come. Even feeling sick. Ainda mesmo se sentindo. She has come. Ela tem vindo trabalhar. Às vezes vai ser ela veio trabalhar, mas esse come aqui é o particípio vindo, tá? O particípio do verbo vir. Agora, se você colocar o ing aqui, ó, she's coming, aí seria esse apóstrofo S aqui, passa a ser o verbo to be. Está vindo. Né? She's coming to work. Ela está vindo trabalhar. Aqui, ó, she's coming to work. Esse X aqui é she is. Esse X aqui é she has. Uma coisa é saber. Outra coisa é saber.
We have waited. Nós temos esperado por 2 horas. Pode falar, nós estávamos esperando ou nós temos esperado. We have waited. We were waiting. Nós estávamos esperando. We have waited. Nós temos esperado. O que nós temos esperado? Nós começamos a esperar 2 horas atrás e ainda estamos esperando. How long have you waited? Entra alguém na sala e nós está lá, sentadinho, esperando. E alguém pergunta, quanto tempo vocês estão aqui? How long have you been here? We have waited for 2 hours. Nós temos esperado por 2 horas. Oh, you got here 2 hours ago? Vocês chegaram aqui 2 horas atrás? Yeah, we got here 2 hours ago. We've waited for 2 hours. Para falar we've been waiting, nós temos estado esperando também. É outro tempo verbal. They haven't seen. Eles não têm visto each other, um ao outro, reciprocamente, for 2 years. Nossa, a última vez que eles se encontraram foi 2 anos atrás. Wow! So the last time they saw each other was 2 years ago? Yeah. They haven't seen each other for 2 years. Eles não têm visto um ao outro. Em português a gente usa um tempo mais simples. A gente fala assim, eles não se veem há 2 anos. Em inglês eles não têm visto, não têm se visto, não têm visto each other, que é o pronome recíproco, né? Cada outro, each other, mas quer dizer um ao outro. They haven't seen each other for a long time, for 2 years. Eles não têm visto um ao outro por 2 anos. Wow. Can't believe it. I can't believe the last time they saw each other was 2 years ago. Yeah, you better believe it. É melhor se acreditar. Eu não acredito que a última vez que eles se viram foi 2 anos atrás. Seen each other for 2 years. Eles não têm visto um ao outro por 2 anos. Tá vendo que legal, meus lindos? Have you looked everywhere? Tem você olhado todo onde? Ah, procurei meu celular, mas não achei. Have you looked everywhere? Quer dizer, tem você olhado, esse olhado aqui no sentido de procurado, né? Você olhou para todo lado? Porque a última vez que você assumiu o seu celular, estava lá dentro do carro. Você olhou lá dentro do carro? Ah, não, esqueci. Então, vai lá, porque a última vez estava lá. Quem sabe está lá de novo. And maybe it's there again. Maybe it's there this time. So have you looked everywhere? Quer dizer, você olhou para toda a banda? Você olhou para todo lado? Para todo onde? I've looked in the kitchen. Eu olhei na cozinha. I've looked in the bathroom. Eu olhei no banheiro. I've looked in the bedroom. Eu olhei no quarto. I've looked in the garage. But have you looked in the car? Tem você olhado no carro? Have you really looked everywhere? Você realmente olhou para todo lado? Tá vendo que legal, meus lindos? Gente, fala sério. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Chegamos ao final da aula 1. Eu, do fundo do meu coração, te agradeço muito de ter ficado até aqui. Eu já quero que você comente aqui nos comentários se você gostou. Comenta o que você achou. Compartilha. Pode compartilhar o link dessa aula com pessoas que você conhece. Dá tempo dessas pessoas assistirem. Porque essa aula vai ficar disponível para você assistir. Ou para quem quiser assistir mais uma vez. Ou você quiser compartilhar essa aula com qualquer pessoa. Sei lá, eu tenho certeza que você conhece alguém que também está frustrado, que também não aguenta mais sofrer tentando aprender inglês. Se o seu coração está batendo forte, agora vislumbrando essa possibilidade de embarcar numa jornada apaixonante de aprendizado definitivo, sem milagre, uma forma honesta de aprender inglês, sabe? Sentando a bunda na cadeira e aprendendo com amor, de verdade, sabendo o essencial, bem sabido. Compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilha, deve ter gente que está sofrendo para aprender inglês também. Sabe? Compartilha. Não seja egoísta, não. Compartilha, porque quarta-feira tem a aula 2. Você não pode perder quarta-feira às 9 horas da manhã. Vai ser liberada a aula 2. Ela tá imperdível. Eu não quero dar nenhum spoiler. Mas eu não consigo. A minha língua tá pinicando aqui. Eu não consigo. Na aula 2, você vai aprender uma técnica de programação neurolinguística infalível para transformar informação em conhecimento. Para tirar aquela informação da memória RAM, lembra? Da memória Random Access Memory, da memória RAM. Tirar a informação de lá e salvar no HD para você nunca mais esquecer. Técnica infalível PNL para isso. Uma técnica de construção das memórias, para criar pontes sinápticas, bainha de mielina, para você de verdade construir
Porque aprender é salvar o conhecimento no HD, mas treinar e transformar esse conhecimento em padrão automático de execução dessas memórias é ter aquela área de trabalho com os ícones bem organizados, lembra? Meus lindos, se você está emocionado em ter assistido essa aula, eu quero que você comente o que você achou. Se você achou que eu te enrolei, que eu falei besteira, pode falar também, não tem problema nenhum. Eu aceito crítica, porque eu acho que eu fico com a cara vermelha só de me imaginar enganando ou te fazendo promessa milagrosa ou fazendo você perder seu tempo. Olha, o meu compromisso... Gente, tem mais de 40 anos que eu sou professor de inglês, eu faço isso com muito amor, com muita paixão. E eu te garanto, você não vai se arrepender de participar dessa semana do inglês com o PNL. E que a aula 2 está mais incrível do que essa ainda, porque vai ter um exercício mais óbvio. Se você gostou do verbando, coloca o que você achou, porque na aula 2 tá imperdível. Você não pode perder. Um beijo no seu coração e te vejo na aula 2, quarta-feira. Fique com Deus.